Olá a todos. Vamos esperar o pessoal entrar. Hoje é o lançamento da nossa primeira minissérie sobre história da arquitetura brasileira. Vamos esperar o pessoal ir entrando. Vamos mandar os aviõezinhos para os amiguinhos, os colegas. Hoje a gente vai fazer um panorama geral sobre a história da arquitetura no mundo e depois então a gente vai introduzir a história da arquitetura brasileira. Oi, mãe! Olá, Giovana, tudo bem, querida? Vão entrando. Vamos esperar os colegas. Manda aí um aviãozinho, Jô, para seus amiguinhos, para os colegas, para a gente poder começar essa aula, né? Vai ser um panorama geral sobre arquitetura no mundo, para depois, então, a partir de amanhã. Saudade, querida, também, saudade de você. Conrado, esse aí foi meu aluno. Como vai? Tudo bem? Vim fazer uma revisão hoje, Conrado, de história da arquitetura brasileira. Vamos lá. Obrigada. Obrigada. Então, para conseguir o certificado, tá tudo bom, Conrado? Como vai você? Conte aí as novidades. Tô vendo você nos stories de vez em quando. Pois é, a vida, né? Quanto tempo tem, né? Que eu saí da Uninho e você também. Olá, Alice. Tudo bom? Me esperando um pouquinho. Ainda são 7 em 1 minuto. Então, aqui a gente vai conseguir. Já coloquei lá para vocês, né? Quem quiser certificado gratuito. Ok, Conrado. Maravilha. Saudade de você também, Alice. A gente vai se encontrar, espero que pessoalmente, né? No semestre que vem, tomara. Então, a gente aqui vai lançar essa minissérie, que são 5 aulas e um exercício no final, para quem quiser fazer o exercício. E também nós temos o certificado gratuito para quem assistir todas as aulas e para quem fizer o exercício final, que vai ser lançado no domingo, vai ter um certificado de 8 horas. Sim, então me conte. Está produzindo móveis no estilo industrial. Legal, me mande aí no direct. E para a gente ver, a gente pode de repente até fazer uma live, né, com você. A gente está procurando novidade. Nós vamos entrar de férias semana que vem, vamos ficar 15 dias de férias, mas a gente vai continuar fazendo stories e movimentando sempre a plataforma, tá? Olá, Jana, como vai? Julinha, tudo bom, Júlia? Que bom que vocês estão por aqui. Ótimo. CM Mobiliário Criativo, maravilha. Ótimo, façam as fotos, me mande pelo direct, tá? Que a gente pode fazer depois um stories com você. Tudo bom, Jana? Então, gente, hoje a gente tá lançando essa minissérie, que são 5 aulas, começando hoje. Depois nós temos aulas gravadas no feed quarta, quinta, sexta e sábado. E no domingo nós vamos lançar o desafio, né? Então, quem assistir todas as aulas até sábado tem que colocar presente nos comentários, né? Quem assistir todas as aulas já tem direito ao seu certificado gratuito de 4 horas. E quem fizer o desafio do domingo terá um certificado que não será gratuito, será um certificado pago de 8 horas. Mas não se preocupem que é um valor simbólico. É só para a gente começar a testar essa nova forma de compartilhar conhecimento com vocês.
Olá, Fernando! Finalmente consegui que você entrasse numa live minha, né? É uma honra receber você aqui. Há quanto tempo a gente não se vê, não é, Fernando? Muito bom, que ótimo. Então vamos lá, eu acho que já vou começar, né? Essa live, ela vai ficar gravada no feed. Olá, Ana Lu, tudo bom? Boa noite, Fernando. Que bom que você está aqui com a gente. Presente. Gostei, Giovana. Oi, Mirelle. Como vai você, querida? Tudo bom? Vamos botando. Que atraso, Fernando. Você chegou na hora. Tô aqui enrolando o pessoal para ver se a sala enche um pouquinho mais. Não, há muito tempo que eu venho chamando você para assistir minhas aulas e você não vem. Então, já deu 7h05 e a Pro gosta de ter horário, né? Então, nós vamos começar. Hoje é o lançamento da minissérie sobre arquitetura brasileira. Mirelle, você vai dar agora uma visão geral para se lembrar, gente, por que é tão importante a gente entender de arquitetura brasileira e um pouco da história. Porque não só a gente vai se inspirar na história, olá, Lara, não só a gente vai se inspirar em outros projetos para fazer os nossos projetos, como a gente também vai ter o que eu falo sempre com vocês, é o repertório. É o que a gente vai conversar, como a gente vai fundamentar nosso projeto, né? Então, a gente aprende muito, vocês vão ver nessa aula que eu vou dar agora, vocês vão perceber como eu, durante as minhas viagens, pude captar muita coisa sobre a história da arquitetura. Então, vocês sabem que eu gosto de viajar. Aliás, eu estou devendo a vocês uma palestra, né? Aquela palestra que eu sempre digo que vou dar, que é I Love Viajar, sobre minhas viagens. E sempre focando na arquitetura, o que eu aprendi nessas viagens. É muito legal vocês verem isso. Eu vou fazer essa aula, acho que eu vou postar, inclusive, nas férias agora. A gente vai tirar 15 dias de férias. Eu vou gravar e vou deixar postado para vocês como é importante a gente ver e vivenciar outros cenários, né? É muito, muito importante. Oi, Fábio, tudo bom? Que bom que você está aqui também, Fabiana. Vamos começar então, gente. Eu vou começar aqui, passando os slides para vocês. É uma aula bem longa. Vamos começar então, a gente começa com esse primeiro slide, né? Que eu falo sobre transformações e permanências. Por que eu falo sobre transformações e permanências na cidade e na história? Porque muita coisa se repete, porque muita coisa é revista, reeditada. As pessoas se inspiram em muitas coisas e por isso que eu chamo. Algumas coisas são transformadas, mas muita coisa permanece. Afinal de contas, todos os espaços que a gente projeta é para o mesmo ser humano, o mesmo... Olá, Dalmaci, tudo bom? O mesmo ser humano que sempre vivenciou a arquitetura. É para esse mesmo ser humano que a gente projeta. É para esse mesmo ser humano que vivenciou ao longo dos 5.000 anos que a gente está aqui na Terra. Ao longo desse tempo todo, a gente vivenciou espaços e a gente inclusive assumiu e adaptou experiências, né? Essas experiências vão sendo transformadas ao longo do tempo, mas elas permanecem as mesmas. Quais são as experiências? As experiências que vão responder à demanda que sempre será do ser humano, que é de abrigo, de alimentação, de higienização e do descanso. Sempre será esse. A gente agora vai incluir outras, que é a comunicação e principalmente no mundo que a gente vive, a comunicação remota. Então, a gente vai falar sobre toda essa evolução da cidade. A gente começa entendendo como é que a gente passa do homem nômade, que era aquele homem que ficava em bandos andando pela terra. Existem registros sobre isso, né? O mundo começa a se urbanizar
lá para os lados da Ásia Menor, da Macedônia, ele começa a se sedentarizar. O que é se sedentarizar? Ele passa de homem nômade, que não tem lugar fixo de morar, que quando esgota os recursos do lugar, ele se muda, e ele passa, claro, que é uma transição, não é de um dia para o outro, ele vai se sedentarizando quando ele percebe que ele pode produzir mais e ter excedentes. O que são os excedentes? Ele produz mais do que ele consome. Quando ele consegue produzir excedentes, ele começa a trocar com outras pessoas que se localizaram em cidades perto dele. E essa sedentarização, como está escrito aqui, vai criar as primeiras aldeias. E a primeira economia de produção. A gente pode falar em economia de produção, porque uma parte da população ia produzir no campo e a outra parte ficava na cidade apenas produzindo serviço. Então, a gente começa a dividir a produção do serviço. A partir daí, as aldeias vão se comunicando umas com as outras. Claro que demora, né? E sempre há um ar um pouco litigioso entre elas, e vão transformando as aldeias em cidades. Eu gosto muito desse livro que está aí, Os Centros Urbanos, de Edward Glaeser. Ele fala muito bem de cidade. Eu também acho que a cidade é talvez a maior invenção da humanidade, é isso que ele coloca aqui, os centros urbanos, a maior invenção da humanidade. Eu concordo com ele, e concordo também que à medida que o homem começa a interagir com diversidades e com pessoas diferentes, ele começa a evolução tecnológica, a evolução técnica e depois tecnológica, ela vai se acelerar com essa convivência entre os diferentes. Isso é que vai dar o ar da cidade. O que é no final essa cidade que se constituiu a partir dessas aldeias? A primeira cidade acontece em 2000 a.C., que é a cidade de Ur, que existe até hoje. Ela tem esse elemento de pirâmide no meio dela, que era o lugar onde se venerava os deuses. E é muito interessante porque essa pirâmide de patamares, ela vai acontecer lá na Mesopotâmia, mas ela também vai acontecer muito tempo depois, 600 anos depois de Cristo, ela vai acontecer na Colômbia também. Então observem como a gente tem esse imaginário genético, né, que muita gente discute isso hoje, esse imaginário genético do homem que vai acabar produzindo arquiteturas similares em pontos completamente opostos do planeta Terra. Isso são curiosidades que eu gosto de mostrar a vocês, né, para vocês começarem a observar e, de novo, ter referência, ter história para poder contar sobre justamente o que vocês fazem, que é a arquitetura que vocês fazem. A primeira cidade livre que se conhece foi na Grécia, Atenas. A partir de Atenas, a gente tem inúmeros exemplos, e Atenas ela vai trazer também os marcos urbanos. Então, não é só o lugar de pessoas morarem, mas é o lugar de pessoas se organizarem. É uma grande diferença. E em Atenas a gente vai experimentar traçado urbano, praças, né, que é a famosa ágora. Quem é que ainda não ouviu falar? Todos os professores usam esse exemplo, né? Tem uma aluna minha que diz: eu não aguento mais ouvir falar, professora, de ágora. Mas a ágora é a semente da praça, do nosso espaço público, onde as pessoas se reuniam, onde as pessoas se encontravam para discutir os problemas da cidade. Isso acontece na primeira cidade livre na Grécia, que é a cidade de Atenas, onde a gente vai ver que eles têm uma parte central, toda a cidade nessa época, ela tinha a sua parte central, dedicada aos templos dos deuses, né? A Acrópole ali é onde estavam vários deuses. Eles eram politeístas, ou seja,
eles tinham mais de um deus. Então, para cada deus, eles tinham, para cada divindade, vamos dizer assim, eles construíam um templo. E as casas não eram tão valorizadas assim. Existiam alguns modelos de residência, mas o mais importante dessa época é a arquitetura religiosa. A gente pode chamar de arquitetura templária, porque é a arquitetura de templos. E também nessa época, na Grécia, começa a se pensar em urbanismo, em organização. É muito interessante porque, inclusive, gente, o traçado urbano, né, o traçado urbano retilíneo que a gente vai encontrar na arquitetura modernista é muito inspirado na cidade de Atenas, no planejamento da cidade de Atenas. Aqui é como a gente encontra a Acrópole hoje, lá em Atenas. Eu não conheço ainda, mas gostaria muito de conhecer. Tô me planejando, mas com esse valor do euro, hein? Tá bem complicadinho a gente ir lá. E aqui a gente vai agora ver a cidade de Roma, né? Bom, é bom a gente falar desse limite de crescimento. Eu gosto muito de falar disso, porque é uma coisa que a gente não percebe, pelo menos no Brasil, onde o nosso planejamento urbano é muito falho e às vezes inexistente. Então, já naquela época se pensava em limite de crescimento. Então, as pessoas sabiam que as cidades grandes demais, elas eram muito mais difíceis de serem administradas. Então, ao invés de crescer a cidade, eles criavam novas cidades ao lado, para que essa nova cidade tivesse um gestor próprio, uma ágora própria, um conselho próprio, para que pudesse ser administrado. Hoje as cidades brasileiras, a gente mora numa cidade em Salvador que é muito grande e que, por conta de ser muito grande, ela tem muitos problemas urbanos que facilmente poderiam ser evitados se fosse uma cidade menor. Então, considera-se hoje, os teóricos do urbanismo consideram que a cidade, a maior cidade possível de ser administrada, é uma cidade de 500 mil habitantes, e isso ocorre muito na Europa, onde eles usam esse limite de crescimento, pelo menos nas cidades que eu conheço, e a maioria das cidades na Europa, inclusive, tem muitos poucos habitantes. A maioria é mais pulverizada. Claro que nós temos as megalópolis também lá, mas fora elas, as cidades do interior não são cidades tão grandes e são realmente muito mais fáceis de... E são muito atraentes, né? Porque quem não gosta de ter uma cidade com melhor qualidade de vida, né, gente? A gente também tem a sede do Império Romano. Então, a gente vê aqui por esse mapa que o Império Romano, aqui no centro é o Mar Mediterrâneo, ele pegava todo o perímetro do Mar Mediterrâneo, né? Então, a gente está vendo como como o Império Romano ocupava naquela época o lugar de destaque. Era realmente um poder enorme, e isso a gente vai ver rebatido na cidade de Roma, que olhem quanta coisa interessante a gente pode aprender numa cidade dessa. Uma cidade que pensava demais nos seus habitantes, e por isso ela promovia, então, por exemplo, esses banhos públicos. Claro que não tinha água encanada, né? Não tinha água encanada, mas tinha os banhos públicos, as pessoas gostavam de tomar banho, e aí vocês veem por essa imagem, né? Eles tinham os banhos públicos, eles tinham as fontes. Ou vocês acham que as fontes foram criadas para embelezar a cidade? Não. As fontes foram criadas para distribuir água. A gente vai ver também em Roma a construção do aqueduto, que eles traziam a água do gelo derretido da neve e traziam e conduziam para o centro da cidade por gravidade. E na cidade eles distribuíam em fontes. As fontes distribuíam água para os habitantes e também os lugares de banho, que eram muito populares na época, né? Então, é que eu digo a vocês, transformações e permanências. Até hoje, vocês usam fonte nos projetos de vocês, né? Não foi criada agora, não é do século XXI.
né? Foi criada há muito, muito tempo atrás. Por isso eu falo em transformações e permanências. A gente tem ainda algumas referências que a gente traz dessas cidades antigas, né? Aqui é como eu disse a vocês, o aqueduto, né? Então, 13 aquedutos traziam a Roma água. Imagina a construção de uma obra deste tamanho. E elas eram distribuídas pelas fontes, como eu disse a vocês. Claro que as casas não possuíam instalações de higiene privada, né? Mas havia distribuição sim nos palácios, é lógico, nos palácios e também nas fontes. E aí eu trago para vocês, como eu digo a vocês, algumas fotos são minhas. Então, olha como era o banheiro público. Não havia banheiro nas residências, mas havia banheiro público. E olha que interessante, eram latrinas comunitárias. As pessoas sentavam umas dos lados das outras e havia uma condução dos excrementos para um rio que ficava do lado desses locais. Então, até isso havia essa preocupação em fazer a higiene pessoal e também em fazer locais onde as pessoas pudessem usar como banheiros, só que eram banheiros públicos. Agora eu vou falar para vocês das cidades muçulmanas do século 7 até o século 15 depois de Cristo. Bom, o sul da Europa foi invadido pelos árabes e que ficaram lá por 8 séculos. Então, eles, na verdade, criaram uma cultura. É dos lugares mais bonitos, se vocês forem para a Europa, depois de conhecerem as cidades principais. Para mim, a opção seria fazer essa visita à Andaluzia. Andaluzia é essa região ao sul da Espanha, onde você vai encontrar um impacto enorme da cultura árabe se misturando com a cultura europeia. E os europeus tiveram a inteligência de não apagar essas marcas históricas, essas marcas desse passado tão interessante que é essa mistura, né, da cultura árabe com a cultura europeia. É muitíssimo interessante. São cidades que vocês não podem deixar de visitar em algum momento da vida de vocês. É Córdoba, Sevilha, Granada. E a gente vai ver aqui algumas estruturas de pontes nessas cidades. São pontes romanas, com a tecnologia romana. O arco é pleno. O arco pleno é aquele arco natural. Ele é ainda uma tecnologia dos romanos se misturando com essas cidades que têm essa influência árabe tão importante. Aqui vocês vão ver. Bom, a gente viu lá o banho público em Roma. Agora a gente está vendo o banho público dos países árabes que se instalaram, dos povos árabes que se instalaram no sul da Espanha. Olhem a diferença, são lugares fechados. E olha que interessante, o teto tem esses vazados. São essas inspirações, gente, que a gente pode trazer para os nossos projetos. Então, cúpulas feitas de tijolos, de barro, mas que deixam aberturas para a entrada de iluminação e também para a captação de chuva. Então, eu estive lá num desses lugares de banho que é muito, muito bonito. E num deles, olha, eu consegui ver, olha eu aqui, tá vendo? Eu consegui ver que o furo era na forma de estrela. Olha que interessante. Então, a gente lá dentro, eu estava aí durante o dia, a gente vê os furos em forma de estrela. Imaginem que delícia você poder tomar um banho lá. Aqui é outra imagem bastante interessante, que são as mesquitas. Então, as mesquitas, que são as igrejas árabes, foram construídas também na Espanha. Então, aqui a gente está vendo a mesquita de Córdoba, que é a maior mesquita da Europa, é a mesquita de Córdoba. Só que logo depois que os árabes foram embora, construíram uma igreja cristã no meio dessa mesquita. É realmente um monumento que a gente não pode deixar de conhecer, e a gente
em qualquer viagem que vocês façam, em algum momento vocês têm que pensar em visitar essa região da Europa, que é bastante interessante. Aqui outra foto já comigo lá, olha que interessante. A cor, né? A padronagem, o padrão que eles usam é bem típico dos árabes, mas você está, na verdade, você não está na Arábia, você está na Europa. Outra coisa que é uma marca da arquitetura árabe, e lá na Andaluzia fica muito patente isso, que são os laranjais. Eles têm uma veneração pelo pé de laranja mesmo, né? Pela laranjeira. E eles, todas as construções que eles fazem, eles colocam essas laranjeiras. Essas laranjeiras, inclusive, são irrigadas por gravidade. O sistema de irrigação que eles criam, isso aqui é a igreja que eu falei com vocês, é a igreja cristã, e do lado ficam as laranjeiras, né? É o laranjal, como eles chamam. E eles têm adoração pela água, claro, gente. Quem mora na Ásia, quem mora ali nos países árabes, a água é muito rara, moram em desertos, né? Eles vivem rodeados de desertos. Então, a água para eles tem um valor muito grande, e a gente vê a água o tempo inteiro na arquitetura. E é muito, muito bonito, tanto nas fontes como nessas irrigações que eu disse a vocês, dessas laranjeiras que a gente encontra em diversas edificações. Outra coisa que eu vou mostrar a vocês, ainda é muito de inspiração árabe, são essas decorações de fachada, onde eles vão usar esses azulejos em cores bem típicas árabes, que são o azul, o lilás e o verde. Aparece um amarelo laranja com mais raridade. Mas se vocês olharem, dá aquela sensação de um lilás em toda essa fachada, também com cantaria. O que é cantaria? Trabalho em pedra. De novo, vocês estão vendo a imagem interna de um palácio. Olha a água e olha as laranjeiras. Então, o tempo inteiro, quando a gente vai olhar essa arquitetura árabe na Andaluzia, a gente vai encontrar água e a gente vai encontrar laranjeiras. E é muito, muito interessante a gente observar isso. Então, são coisas que, pessoalmente, né, a gente identifica mais, porque nós somos da área de arquitetura. E talvez quem trabalhe com turismo não tenha essas observações. Por isso que eu trago para vocês de uma forma mais incisiva na área de arquitetura. A gente vai ver que as cidades europeias na Idade Média todas tinham muros. Elas eram muradas, as cidades eram muradas porque historicamente, ancestralmente, elas eram invadidas pelos povos bárbaros. Por quê? Porque os povos bárbaros continuaram sendo nômades. A gente diz que todo mundo virou sedentário? Não. Alguns povos continuaram, algumas nações continuaram nômades. E elas viviam de saques que faziam nas cidades. Então, todas as cidades na Europa um dia tiveram muro. E o mais interessante para vocês saberem também é que a cidade de Salvador também foi uma cidade murada. A gente vai ver isso na nossa primeira aula, que é amanhã, a aula sobre arquitetura colonial brasileira. Então, nós temos, inclusive, uma memória de muro dentro do Museu de Gastronomia no Pelourinho de Salvador. Nós temos um pedaço da muralha. É muito interessante, não percam. A história está ao nosso lado, só não vê quem não quer. Também nós temos aqui as cidades em feudos, né, que tinham castelo central, aonde sempre na parte superior, esse era o dono, era o senhor feudal. Durante muito tempo a Europa viveu do urbanismo rural, que a gente não pode nem falar de urbanismo, mas sim das pessoas que viviam no meio rural, fazendo a produção, levando para a cidade. Só que tinha muito mais gente morando no meio rural do que no meio urbano. E isso, ao longo do tempo, a gente sabe que vai mudar radicalmente. Aqui eu trago para vocês também um exemplo de uma cidade medieval que se chama Mont-Saint-Michel, fica na Normandia. Normandia fica no norte da França. Também é um lugar muito interessante. Observem na imagem que quando a maré está baixa,
aparece uma via, uma ligação da terra com essa ilha. Quando a maré sobe, então essa cidade vira uma ilha. Ela é muito bonita, foi toda mantida originalmente como ela foi construída. Eu já estive lá algumas vezes e também aprendi muito lá do sistema onde eles faziam a subida, né? Quando você tem uma cidade em que a igreja, a catedral fica no alto, você tem que ter uma forma de subir, então as ruas são radiais e elas vão subindo. Bom, o Renascimento aparece logo depois da Idade Média. A Idade Média é onde houve a destruição de muitas cidades, porque os povos bárbaros, eles invadiram grandes cidades, eles destruíram a cultura. Então, fala-se muito de tempos escuros, de tempos negros, e aí vem o Renascimento. O Renascimento se dá através da consolidação das cidades, é na cidade que ele acontece e começam então a aparecer a verdadeira arquitetura, começa a surgir aí. No Renascimento, a gente pode dizer que há então a arquitetura. Por quê? Porque há um planejamento das edificações. As edificações são planejadas em desenho mesmo, né? Aí a gente vai ver a Catedral de Florença, que é o berço do Renascimento, e vocês podem observar também, a gente quando olha uma foto dessa, a gente tem várias impressões e vários impactos, e o maior talvez seja que no entorno dessa catedral não pode haver nenhuma edificação que passe na frente dessa grande cúpula, né? Então, olha que interessante, que ideia boa, que a gente deve sempre também absorver. No entorno da Catedral de Florença, por um raio de 3 quilômetros, você não pode ter nenhuma edificação que fique na frente dessa catedral, como eles chamam também desse domo, né? Então, são essas observações que são boas da gente saber da história, poder contar a história, né? E finalmente a gente chega aqui, num pulo, chegamos nas cidades coloniais, onde a gente já começa a se reconhecer e a reconhecer a arquitetura no Brasil. As cidades coloniais são cidades planejadas, sim, a gente vai ver na próxima aula. Amanhã essa aula vai ser postada no feed. Eu vou gravar, inclusive, hoje de noite. Quem tiver aí vai ver, porque eu vou gravar aqui pelo Instagram também. Então, as cidades coloniais são as primeiras cidades brasileiras. Por que o nome coloniais? Porque elas são colônias. A arquitetura colonial, atenção, não existe na Europa. A Europa não foi colonizada. A arquitetura colonial só vai existir nas colônias. As colônias acontecem na América do Sul, né? Isso, e América Central, América do Sul, a gente vai ter uma arquitetura colonial. E a nossa arquitetura colonial, ela é inspirada pela arquitetura portuguesa do Renascimento português. Então, a gente não teve essas fases anteriores. Afinal de contas, nós nascemos em 1500. Então, nós não passamos por arquiteturas antigas. Nós já começamos com a arquitetura do Renascimento. Depois a gente vai para a arquitetura eclética, logo depois a gente vai para o modernismo, e a partir do modernismo, que eu considero que existe até hoje, a gente chega à arquitetura contemporânea. Então, o nosso passeio histórico no Brasil é muito mais curto, a história da arquitetura nossa é muito mais curta do que a história da arquitetura, por exemplo, da Europa, que ali ela é ancestral. Então, a gente lá encontra exemplos de construções muito mais antigas, inclusive, que o Brasil. E é interessante quando a gente chega lá e a gente se dá conta disso. Nossa, essa igreja é mais velha do que o meu país, né? Interessante isso. O país colonizado, claro que o país já existia antes, com outros habitantes, mas o país colonizado, o país como a gente conhece hoje, né? Então, a gente começa, então, na arquitetura colonial. A gente vai ver aqui, como eu disse a vocês, houve um plano para a cidade de Salvador, a gente está vendo ela aqui. É um planejamento da cidade, é um mapa da cidade, mas olha que interessante, é todo quadriculado. E a nossa cidade, a gente sabe, é cheia de vales e montanhas. Então, esse desenho que a gente está vendo aqui nessa foto, ele foi adaptado ao nosso território, né? Então, o território da cidade de Salvador foi adaptada
esse desenho retilíneo. Como eu disse a vocês, um desenho que vem desde a Grécia Antiga, desde Atenas, que as cidades são divididas assim, dessa forma que a gente chama reticulada, não é isso? Então, a gente vai trazendo e a gente vai aprendendo como é que a nossa cidade foi criada, o nosso país, a nossa história da arquitetura. A gente vai ver que tem raiz lá atrás, como eu mostrei a vocês. É muito, muito interessante. Eu sou apaixonada pela história da arquitetura. A gente vê, então, que a cidade industrial, ela chega um impacto enorme em todas as cidades. Eram cidades ainda jovens, cidades muito jovens no Brasil. A cidade industrial na Europa, ela é do século XIX, mas no Brasil ela só começa em 1940, os impactos grandes começam em meados do século XX. Então, a gente vai receber, por que a gente chama de cidade industrial? Porque você recebe as indústrias. Mas olha que interessante, como é que a gente aprende história, a gente entende história, né? Então, na Europa, as cidades foram muito mais impactadas. Em Londres, que foi a primeira cidade industrial, ela recebeu as indústrias no seio da cidade, no centro da cidade. Porque as indústrias precisavam de pessoas para fazê-las girar. Então, as indústrias se instalaram onde havia mais pessoas, onde havia mais moradias. O que aconteceu? A cidade ficou inabitável por causa da poluição, né? E do número de pessoas que começou a se mudar para o centro da cidade, transformando a cidade, o centro da cidade, num centro de cidade com pouca higiene, com muita gente, com falta inclusive de alimentação e principalmente muito poluída, porque todas as indústrias eram movidas por motor a vapor. A gente tem que se lembrar disso. Havia uma emissão de fumaça enorme, o que inviabilizou alguns centros da cidade na Europa. No Brasil, a gente não tem esse efeito. Por quê? Porque a gente aprendeu com a história. Olha como é importante a gente aprender. Quando a Revolução Industrial, quando as indústrias chegam em Salvador, por exemplo, elas vão se instalar no subúrbio ferroviário. Foi criada uma infraestrutura, inclusive com um trem, que pudesse abastecer essa indústria, mas ela estava situada longe do centro da cidade. A gente não teve nenhuma indústria situada no centro da cidade de Salvador. Olha a diferença, olha como é importante a gente aprender, né? Então, as nossas cidades industriais já foram feitas inspiradas nos problemas que aconteceram nas cidades europeias. Bom, nas cidades europeias se transformou num desafio as pessoas conseguirem morar nas cidades. Então foram lançadas as famosas cidades-jardim. Vocês já devem ter ouvido falar de cidade-jardim. Eram as cidades criadas no campo, por isso chamadas cidades-jardins. Elas eram instaladas no meio do campo, eram estruturadas dessa forma e basicamente elas eram feitas para pessoas que trabalhavam na cidade, mas moravam no campo. Então eram as cidades-jardins que fazia esse intercâmbio durante o dia, né, que é um movimento que a gente chama de movimento pendular, onde as pessoas passavam o dia na cidade e moravam no campo. Isso se deve principalmente pela invenção do automóvel e dos outros meios de transporte. E depois passam a ser, inclusive, transporte de massa, trem, etc. e tal. Então, porque isso acontece em Londres, isso acontece na Inglaterra, onde as cidades-jardins são criadas. Depois a gente vai absorver esse conceito aqui na América do Sul e o melhor exemplo que vocês todos conhecem, são os condomínios Alphaville. Eles são totalmente baseados no conceito de cidade-jardim. Se a gente estuda o conceito de cidade-jardim, a gente entende como é que os condomínios Alphaville são lançados, inclusive porque eles não são condomínios apenas residenciais. Eles vão planejar também
a vida das pessoas com o centro comercial e também com proporcionando a instalação de escolas, né, para as crianças que moram lá, e aí vão chegando hospitais e acabam então criando vários centros, subcentros, como a gente chama, né? A cidade tem sempre o centro, mas a cidade pode ter um segundo centro, terceiro centro e inúmeros subcentros. Então, a gente hoje em Salvador, a gente já entende que Salvador tem 3 centralidades. A primeira, a cidade antiga, que é o centro histórico sempre. A segunda, o Iguatemi. E, por exemplo, no meu mestrado, na minha dissertação de mestrado, eu defendo que a terceira centralidade, então, ela está situada na Avenida Paralela, que já está totalmente ocupada e que já tem uma vida própria. Todo centro tem uma vida própria. As cidades-jardins, elas eram planejadas para terem uma vida própria. Aí a gente já pula para o modernismo. Estamos chegando aqui já no modernismo, em Brasília, todo mundo já conhece, já ouviu falar, na forma do avião, né? No concurso público, um concurso público um pouco fraudado aí, porque um dos jurados era o próprio Oscar Niemeyer. Para quem for a Brasília, vá lá ver. Existe um memorial, inclusive, falando de todos os projetos que foram apresentados. E tem o projeto original da cidade de Brasília. Vocês vão ver o papel mesmo onde foi desenhado, onde foi mais escrito do que desenhado. Eu sempre disse a vocês, o que ganha concurso é conceito, não é projeto. Então, Lúcio Costa teve o cuidado de fazer um texto imenso falando do conceito da cidade, e o desenho que ele tinha era 3 ou 4 esboços de uma cidade. Mas ele cria a partir das diretrizes do movimento modernista, que vai entender que a cidade tem que ter um zoneamento, que tem que ser separados, os usos têm que ser separados. Hoje, esses conceitos já caíram por terra. Como é importante a gente aprender, né? História da arquitetura brasileira mais ainda. Então, a gente entender que a cidade, ela foi planejada totalmente setorizada. Quem conhece Brasília sabe. Então, aqui tem o setor das escolas, tem o setor das oficinas mecânicas, tem o setor do comércio, mas depois ela teve que ser um pouco misturada, porque ninguém aguentava mais só ter que se deslocar de carro em Brasília. Então, nos subcentros de Brasília acabaram aparecendo pequenos centros comerciais. Isso é uma evolução que vai ao encontro do novo urbanismo, o novo urbanismo de Yangel. Aqui é uma foto minha, lá em Brasília. Todos vocês têm que conhecer pelo menos a cidade do seu país, não é isso, gente? E a partir daí a gente vai começar aqui, então, a fazer um raciocínio, né? Então, quem não conhece, compre. Inclusive, ele está disponível na internet. Esse livro, inclusive, não precisa comprar, não. Ele está disponível livre, As Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino. É uma história bem interessante. E ela vai contar, Ítalo Calvino vai criar uma ficção, onde um guerreiro, ele recebe a encomenda de fazer uma visita ao reino, e esse reino era muito grande, e o rei pede a ele: eu preciso saber e conhecer a cidade. Claro, né, gente, naquela época onde ele conta, não havia internet, não havia iPhone, não havia celular para fazer foto, não tinha nada. Então, ele pede que esse guerreiro ele vá visitar 50 cidades e faça um texto sobre cada uma, descrevendo cada cidade. Por que eu trouxe esse livro para vocês? Primeiro, porque eu adoro o livro, vocês sabem, né? Dá uma olhadinha aqui. Ó, esse aqui é um livro que ninguém pode deixar de ter, tá? História da cidade. Toda essa aula que eu dei a vocês até agora está baseada nesse livro e nas minhas experiências pessoais de viagem. Esse livro é sensacional e ele é fundamental para quem quiser entender de história da arquitetura. Tem que comprar esse livro. É um livro caro, mas vocês têm que investir em alguma coisa, né, gente? Então vamos comprando o livro, que vale super a pena. Esse outro livro de Ítalo Calvino, ele é muito interessante. Eu uso ele, inclusive, nas minhas aulas. Ele dá margem. É uma Bíblia, exatamente, Felipe. Benévolo, ele é quem estudou, né? História da arquitetura não existe. História das cidades tem que ser benévolo.
E esse livro de Calvino, o que que ele faz? Ele cria cidades imaginárias. Ele fala em cidades invisíveis, mas na verdade são 51 cidades 56 cidades imaginárias. E aí, por que que eu trago isso? Porque ele começa a pensar a cidade, e é incrível isso. Ele começa a pensar a cidade, talvez até numa cidade que já esteja acontecendo agora. Então ele fala de cidades penduradas, ele fala de cidades subterrâneas, e ele vai descrevendo algumas características que a gente começa a encontrar nas cidades que a gente tem hoje, né? Então, existem cidades subterrâneas já? Existem, claro. Em países frios você tem todos aqueles caminhos embaixo e você pode viver eternamente embaixo da terra. Por quê? Porque o seu edifício vai ter uma conexão com o subsolo. Eu estive numa cidade que chama-se Toronto, no Canadá, e ela tem toda uma vida por baixo, porque inclusive a gente tem temperaturas de 40 graus abaixo de zero. Então, eu não estive lá com essa temperatura, mas eu fui lá e eu ia sempre no verão. E eu conheci essa parte embaixo da cidade e é muito interessante porque você tem lojas. Todos os prédios, eles se comunicam com o metrô, né? Pelo subsolo. Então, a gente vai encontrar nessas cidades imaginárias de Calvino muitas características das cidades contemporâneas. E eu queria saber quem é que consegue hoje definir uma cidade contemporânea. Prestem bem atenção, a cidade contemporânea, ela não é só mais a cidade física que a gente vive. A gente até não vive tanto mais, né? A gente pôde ver bem com essa pandemia que a gente tem, uma cidade física, mas a gente tem uma cidade que a gente pode chamar de cybercidade, que é a cidade, a gente está aqui se comunicando, vocês estão me assistindo, mas vocês estão me assistindo nessa cidade que está aqui em cima. Nós estamos aqui, mas nós estamos nos comunicando na cidade que praticamente a gente pode entender que ela flutua sobre a cidade física. Qual é essa cidade que a gente tem hoje? Como é que a gente vai planejar uma cidade que a gente não entende? A gente tem que entender, a gente tem que saber definir uma cidade. Como é que é uma cidade hoje, né? A gente pode perceber que o cidadão, ele se desloca pela cidade, mas ele está plugado em dois mundos paralelos e que se conectam com o seu comando. Então, a gente tem que pensar, e foi interessante porque numa banca de TCC, o professor Luiz, que é nosso professor, ele comentou isso num projeto de um centro de saúde, se não me engano, onde ele falou, olha, vocês têm que estar atentos também, que existe o centro de saúde físico, mas existe também já a telemedicina. Então, será que dentro desse centro de saúde você não teria que ter já um posto onde o médico fosse atender por telemedicina? Por quê? Porque a cidade, ela já é uma cidade que está se sobrepondo uma à outra. Então, a cybercidade, a gente pode chamar ela em cybercidade, porque cyber tem a ver com informática, com tecnologia, né? Ela flutua sobre essa cidade real e reconecta o cidadão ao seu espaço, explorando essa nova territorialidade, que é uma outra dimensão. A gente não pode mais pensar a cidade apenas como a cidade física. Ao final, eu gostaria de indicar a vocês outro livro. Em todas as aulas eu vou te indicar a vocês livros, que é o livro de Yangel, né? Se escreve Jama, se fala Yangel, Cidade para Pessoas, onde ele muda completamente o ponto do observador numa cidade. Eu costumo dizer que ele faz a distinção entre pessoas e pedestres. Sim, Fabiana, estamos no metaverso, que é exatamente isso. E o arquiteto, ele pode trabalhar também nessa outra dimensão, né, Fabiana? Então, o metaverso justamente é mais uma área de trabalho do arquiteto. Olha que interessante. Yangel, ele fala que as cidades têm que ser para pessoas e as cidades não têm que ser para carros. Por isso, ele abomina Brasília. Então, ele fala muito, isso é um texto dele, que o planejamento urbano não garante a felicidade. Mas um mau planejamento urbano definitivamente impede a felicidade. A pior coisa para a felicidade das pessoas é perder tempo
paradas em congestionamento. E se a cidade conseguir diminuir o tempo que você fica parado no trânsito e lhe oferecer áreas de lazer, lembrem, espaços públicos, né? Para aproveitar com seus amigos e sua família, ela lhe dará mais condições de ter uma vida melhor. O planejamento urbano é uma plataforma para as pessoas serem felizes. E vocês sabem que eu sempre defendi a arquitetura da felicidade, a arquitetura da alegria. E essa deve ser a nossa pirâmide, né? Essa deve ser a nossa pirâmide de prioridades. Primeiro quem? Não é o pedestre, são as pessoas. Elas é que são o objeto de preocupação numa cidade. Depois, meios de locomoção como bicicletas. Depois, outros ainda por mecânica humana. E depois você vem com transporte público de massa, de grande volume. E por último, gente, é que tem que ficar o carro, né? Então, hoje a gente tem que pensar, e Angel nos orienta a pensar um planejamento urbano direcionado às pessoas serem felizes, à cidadania. E é isso que vocês têm que pensar. Mas sinceramente, eu aconselho vocês muito a estudar a história da arquitetura. Por quê? Porque as cidades antigamente eram feitas para pessoas, vocês concordam comigo? E aí é que a gente vai fazer o fechamento da aula. A primeira cidade livre da Grécia era Atenas, ela foi criada para pessoas. Roma foi criada para pessoas, havia os banhos públicos, as fontes. E aí, quando chega a cidade industrial com o carro, a gente perde a mão e começa a construir cidades para automóveis. Isso é o grande perigo. E agora, ainda bem que nós estamos na volta do looping e estamos querendo se encontrar lá com a cidade grega, com a cidade romana e fazer cidades para pessoas, onde as pessoas sejam o centro da nossa demanda, o centro da nossa resposta, para quem a gente tenha que projetar os espaços. Então, hoje a gente finaliza a aula falando sobre cidade. Fiquem atentos, a nossa minissérie continua. Amanhã, postado no feed, a gente vai ter a primeira aula, que é sobre arquitetura colonial. A nossa primeira aula, e aqui tem o nosso roteirinho, né? Nosso primeiro dia, a quarta-feira amanhã, e eu vou gravar daqui a pouco essa aula, é a aula... Que bom, Felipe, que você gostou. Aqui a gente vai ver a primeira aula falando sobre a arquitetura colonial brasileira. A segunda aula na quinta-feira será postada na quinta-feira, mas será gravada hoje. Eu vou entrar no Instagram, quem quiser pode acompanhar já já. É a arquitetura militar, a arquitetura do ferro, que eu acho interessantíssimas. São arquiteturas... Obrigada, Dalmaci. Obrigada pelo elogio. Então, são arquiteturas muito lúdicas, que eu acho que a gente não pode perder de vista hora nenhuma. Na sexta, a gente vai... aí eu vou gravar na sexta a aula sobre o modernismo no Brasil. E no sábado, a gente vai ter a arquitetura contemporânea brasileira, que foi um garimpo que eu fiz, né? Não existe isso ainda estabelecido nem publicado, mas foi um garimpo que eu fiz de várias viagens que eu tenho feito e tenho... que bom, Janaína, que você gostou. E tenho feito, tô criando, na verdade, esse repertório de arquitetura brasileira contemporânea, porque eu também dou a disciplina arquitetura brasileira e eu gosto de apresentar sempre o que tem de mais novo. E fiquem atentos, que em Salvador a gente tem, inclusive, arquitetura parametrizada. Ninguém tá sabendo disso, tá lá bem quietinho construindo, ainda não inaugurou, mas eu já vi e vou trazer essas novidades todas para vocês aqui, ok? Então, esse vai ser o nosso roteiro. Eu tenho que fechar a aula agora para poder deixar gravado no feed. E eu espero vocês, então, com os certificados. E na quarta, quinta, sexta e sábado teremos aula. E no domingo, lançamento do desafio, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixa eu sair aqui, porque eu vou deixar ela gravada aqui na nossa plataforma, ok? Um abraço a todos, agradeço demais a participação de todos vocês. Sei que vocês estão atentos e continuem atentos que vai ter muita coisa boa, tá bom? Tchauzinho, gente. Até logo. Sobre arquitetura contemporânea. Ótimo. Vou olhar. Obrigada, Felipe. Vou olhar sim.
Tchauzinho. Vale a pena. Vou olhar, com certeza. Não conheço, não. Vou olhar. Até logo.